Aqui estamos dando continuidade à nossa leitura do livro de Paulo Neto, pesquisador, sobre as colônias espirituais relacionadas à codificação espírita. Item 2. O mundo invisível. A iniciativa de estudar o tema surgiu quando estávamos lendo a obra Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, que nasceu em 1900 e morreu em 1984, em que a autora, no capítulo 1, Nada de Novo, apresenta vários argumentos para defender a realidade das colônias espirituais, contrapondo-se ao que se deduz ao teor do texto, aos que, na sua época, a introdução foi datada de dezembro de 1962, não as aceitavam como realidade. Não é, portanto, uma obra mediúnica. Reflete apenas a opinião pessoal da médium, calcada nas suas experiências, provindas do exercício de sua mediunidade, notadamente a de emancipação consciente de sua alma. Ou seja, comentamos nós aqui, Ivone era capacitada, ela tinha competência para fazer desdobramentos durante a alma, as viagens astrais. Então, ela viu pessoalmente essas colônias. Então, ela narrava, não é? Vamos continuando. O que achamos fantástico é a menção que Ivone faz de personalidades renovadas terem comungado com essa ideia. Entre elas, a de um modo especial cita nada menos do que Leon Denis, de 1846 e falecido em 1927, que sabemos ter sido o continuador de Kardec após o seu desencarne. Ivone do Amaral Pereira tece várias considerações quanto à possibilidade de existirem colônias no mundo espiritual. Dentre estas, destacamos: desde o advento da doutrina espírita, os nobres habitantes do mundo espiritual, que se têm comunicado com os homens através de grande variedade de médios, afirmam ser a Terra um pálido reflexo do espaço. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 8º, que diz do Laboratório do Mundo Invisível, é fecundo em explicações que oferecem base para estudos e conclusões muito profundas quanto à vertiginosa intensidade do plano invisível, a possibilidade de realizações ali, por assim dizer, materiais, que as entidades desencarnadas sempre afirmaram e que nos últimos tempos vem confirmando com insistência e pormenores dignos de atenção. E no precioso compêndio, a Gênese, também de Allan Kardec, lemos o seguinte, no capítulo 14, sob o título Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografias do Pensamento. Diz lá: os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelo efeito da luz ordinária, finalmente o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. O grifo é nosso. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tais ou qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda os gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Isso está nos parágrafos 13 e 14.
E meus amigos, eu faço aqui, a leitora, um parênteses. É dessa forma que é construído os umbrais pelos espíritos ignorantes. Os seus medos, suas aflições, suas culpas, é que constrói todo aquele ambiente. Isso certamente mais à frente vai ser dito, nesse ou em outros livros, porque isso já foi estudado. O nosso céu e o nosso inferno é produzido por nós mesmos, o nosso pensamento. Mas vamos continuar. E no parágrafo 3 desse mesmo capítulo, encontraremos: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que o estado da matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm, para os espíritos, e também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Os próprios espíritos ditos sofredores, até mesmo os criminosos, que se costumam apresentar em bem dirigidas sessões práticas, narram acontecimentos reais, positivos no que o invisível se sucedem, um modo de viver e de agir. No espaço, muito distanciado daquele estado vago, indefinível, inexpressivo, que muitos entendem seja o único verdadeiro, quando a revolução propala, desde o início, um mundo de vida intensa, mundo real e de realidades onde o trabalho se desdobra ao infinito e as realizações não conhecem ocasos. Nas entrelinhas de grandes conceituadas obras doutrinárias, existem claras alusões às sociedades, ou, entre aspas, colônias, organizadas no além-túmulo, onde avultam cidades, casas, palácios, jardins, etc, etc, etc. Pereira, 1987, na página 10 a 12. Esses argumentos são pertinentes e, salvo o melhor juízo, condizem com o que se poderia esperar de um estudioso em defesa de seu ponto de vista, ou seja, basear-se nas obras da codificação. A surpresa maior veio na sequência quando Ivone cita Leon Denis. Na erudita e encantadora obra Depois da Morte, do eminente colaborador de Allan Kardec, Leon Denis, o qual, como sabemos, além de primoroso escritor, foi um grande inspirado pelos espíritos de Escol. Na página 235 da 7ª edição da Federação, no capítulo 35, a exposição dessa tese não somente é fecunda e expressiva, como também mesclada de grande beleza, como tudo o que passou por aquele cérebro e aquela pena. Diz Leon Denis na citada obra: o espírito, pelo poder de sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, combina-os e os dispõe a seu gosto, dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Construções aéreas de cores brilhantes, desembórios resplendecentes, circos imensos onde se reúnem os conselhos dos delegados do universo, templos de vastas proporções, donde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas ao infinito. Está lá na nota de rodapé nesse ponto. São essas reproduções de vidas humanas que os instrutores espirituais dão a ver aos médiuns no espaço durante o sono letárgico ou desdobramento e dos quais se originam os romances mediúnicos, sempre tão atraentes. Vide no capítulo 6.
Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano? É nessas moradias fluídicas que se ostentam as pompas das festas espirituais. Os espíritos puros, ofuscantes de luz, se agrupam em famílias. Seu brilho e as cores variadas e seus invólucros permitem medir sua elevação, determinar os seus atributos. E ainda outros trechos desse belo volume trazem informações a respeito do assunto, bastando que o leiam com a devida atenção. Bem assim, vários capítulos de outra obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do mesmo autor. O outro magnífico livro do grande Denis, No Invisível, na página 470, no capítulo 26, na terceira edição da Federação Espírita. Há também este pequeno trecho, profundo, complexo, sugestivo, descortinando afirmações grandiosas. Dante Alighieri, que todos nós conhecemos, autor de livros também dessa área, é médium incomparável. Sua Divina Comédia é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. O Zanhan, o principal autor católico que já analisou essa obra genial, reconhece que o seu plano é calcado nas grandes linhas da iniciação nos mistérios antigos, cujo princípio, como é sabido, era comunhão com o oculto. Assim se expressa o grande inspirado Leon Denis em suas obras, e, se mais não transcrevemos aqui, será por economia do espaço, que precisaremos atender. Do exposto, no entanto, deduziremos que a Divina Comédia não apresenta tão somente fantasias, como imaginaram os próprios eruditos, mas ocorrências reais do além-túmulo, que o poeta visionário mesclou de divagações, talvez propositadamente, numa época de incompreensões e preconceitos ainda mais intransigentes que os verificados nos nossos dias. Temos aqui uma outra nota de rodapé. Dante Alighieri, ilustre poeta e pensador italiano, nascido em 1265 e falecido em 1321, autor do poema épico Divina Comédia, considerado uma das mais altas concepções do espírito humano. Esse poema contém as ideias e a filosofia da Idade Média e se divide em 3 pontos: o inferno, o purgatório e o paraíso. Figura uma viagem do poeta ao mundo invisível. Pode-se acrescentar que essa obra imortal criou a poesia e a linguagem italianas. Isso está em Pereira, 1987, na página 12 a 14. Apresentar Leon Denis como defensor da causa foi algo como que um tiro certeiro no alvo, porquanto não há o que se falar de serem antidoutrinárias as colocações dele, e muito menos que tenha dito um absurdo produto de sua imaginação. Mas Ivone, ao apresentar argumentos filosóficos baseada em Denis, não para por aí. Com outro personagem, ela busca a vertente científica ao trazer as considerações do sábio italiano Ernesto Bolzano, 1862-1943. Diz ali: os preciosos volumes escritos pelo sábio psiquista italiano Ernesto Bolzano, produto de severa análise científica, são férteis em apontar esses mesmos locais do invisível, revelados por espíritos desencarnados, de adentamento moral e espiritual, cujas comunicações psicografadas por vários médiuns desconhecidos uns dos outros, alguns até completamente alheios ao espiritismo, foram examinadas e cientificamente analisadas por aquele ilustre autor. Ser-nos-á impossível transcrever aqui muitos trechos de Bolzano a respeito, visto que em suas obras encontramos fartas observações em torno da tese em apreço. Limitar-nos-emos a citar alguns trechos do interessante livro, A Crise da Morte, onde substancioso noticiário encontraremos sobre o assunto, além de alguns detalhes fundamentais da sua análise sobre comunicações com os espíritos desencarnados. Faço eu aqui um parênteses. Todos nós podemos buscar esses livros que estão espalhados pela internet para quem quiser encontrá-los, na forma de PDF. Não precisam nem gastar o seu dinheirinho mandando importar daqui ou dali. Continuando. Assim é que, no 14º caso,
Analisando uma das comunicações inseridas no mesmo volume, Bozano observa que a paisagem astral se compõe de duas séries de objetivações do pensamento, bem distinta uma da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas, prepostas ao governo das esferas espirituais inferiores. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável. Seria a objetivação do pensamento e da vontade de entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Foi como eu disse mais atrás, meus amigos. Todos nós somos capazes de criar e plasmar situações, objetos. Nós aqui podemos fazer, embora a gente não veja. Eles lá, além de fazerem, podem vê-las. Outra nota de rodapé aqui. Certa vez, durante um transporte em corpo astral, tivemos ocasião de visitar, num espaço conduzida pelo espírito de nossa mãe, uma tia falecida havia 3 anos. Senhora Ernestina Ferraz, de quem fôramos muito amigas e de quem recebêramos sempre muitas provas de dedicação e ternura maternal. Sobre a terra. Recebeu-nos em um meio imediato, segundo as expressões de Bozano, criado por ela própria, pois havia um salão de visitas idêntico ao de sua antiga residência terrena, com o velho piano de carvalho que fora seu, ou a sua reprodução fluídica, e que presentemente se encontra em nosso poder. Quer dizer, o piano que ela viu no plano astral é uma cópia do piano que ela tinha na realidade, na casa dela. Aberto com a sua partitura no local devido, o piano fluídico era dedilhado por sua irmã caçula, Luísa, também falecida, a qual ela própria educara, inclusive ensinando-lhe música. Tal a realidade da criação, que talvez perturbada com a situação frisante, exclamamos algo vexada. Ó, titia, o seu piano está necessitando de um reparo. Está desafinado, mas prometo que mandarei consertar. Ou seja, o piano físico. E ela, prontamente, não te incomodes, minha filha, com esse piano. Presentemente, o piano devidamente conservado é mantido como recordação da boa amiga que tanto nos serviu. Vejam só, que interessante. Isso está em Pereira, 1987, páginas 14 a 17. A página 153, a referida obra, nas conclusões relativas ao último caso, leremos o seguinte no detalhe fundamental, número 6. Tem-se achado, ou seja, os espíritos recém-desencarnados, num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, e um meio tenebroso e opressivo, no caso de mortos mortalmente depravados. Faço eu aqui um parênteses. Nós vamos para o meio que nós modelamos mentalmente. Nós criamos o meio para onde iremos. Isso é feito através do nosso dia a dia. Nossos pensamentos e nossas ações estão construindo o nosso futuro. Pensemos bem, meus amigos, o que temos feito com nossa mente. Seguindo, no detalhe, item 7. Terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre, espiritualizado, isso está no detalhe número 8. Haverem apreendido que isso era devido ao fato de que, no mundo espiritual, o pensamento constitui uma força criadora, por meio da qual todo espírito existente no mundo astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. No detalhe, número 12. Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém, por virtude da lei de afinidades. E ponderamos nós, se os espíritos dos mortos fatalmente e automaticamente gravitam para a esfera espiritual que lhes convém, e que tais esferas existiam mesmo antes
de eles para lá gravitarem, criada certamente por outros espíritos com os quais passarão a colaborar na medida das próprias forças. Com efeito, no detalhe número 4 do mesmo caso, Bosano analisa. Vocês podem todos pegarem esse livro de Bosano e lerem pessoalmente todos esses itens. Continuando, acham-se de acordo, as almas dos mortos, em afirmar que, embora os espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos bem pela força do pensamento, o que lhes seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializaram. Dentre as comunicações analisadas por Bosano, ressaltaremos as concebidas pelo espírito do inesquecível artista cinematográfico Rodolfo Valentino, que faleceu em agosto de 1926, à sua esposa Natasha Rambova. Nas sessões realizadas em Nice, na França, e consideradas cientificamente muito importantes, nas quais são citados pormenores desse mundo espiritual, e que muito edificam os estudiosos. Não nos furtaremos ao prazer de oferecer ao leitor um substancioso trecho das mesmas comunicações. Assim se expressa o espírito do cérebro astro, Rodolfo Valentino, através da psicografia do médium norte-americano George Benjamin Werner, dirigindo-se à sua esposa. Aqui, tudo o que existe parece constituído em virtude das diferentes modalidades pelas quais se manifesta a força do pensamento. Afirmam-me que a substância sobre que se exerce a força do pensamento é, na realidade, mais sólida e mais durável do que as pedras e os metais do meio terrestre. Muitas dificuldades encontrais, naturalmente, para conceber semelhante coisa, que, parece, não se concilia com a ideia que se pode formar das modalidades em que deverá manifestar-se a força do pensamento. Eu, por minha parte, imaginava tratar-se de criações formadas de uma matéria vaporosa. Elas, porém, são, ao contrário, mais sólidas e revestidas de cores mais vivas do que são os objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar, pela força do pensamento, essa matéria espiritual. Eles as constroem sobre tais como as desejam os espíritos, pois que tomam as subconsciências desses últimos os gabaritos mentais de seus desejos. Ou seja, você imagina a casa que você quer, você transmite esse pensamento ao construtor que fabrica a casa. Não é muito interessante? Mas vale lembrar que é preciso merecimento, não é, meus amigos? Seguindo, bom, o apoio de Bosano é importante, porquanto foi um dos cientistas que, lá nos primórdios da codificação, estudou as manifestações dos espíritos. Pensa que a Ivone parou? Nada, pois ainda apresenta um novo personagem. Trata-se do reverendo George Valley Owen, que nasceu em 1869 e faleceu em 1931. Ele era um religioso e médium inglês. O livro, ainda mais antigo do que as obras de Bosano, A Vida Além do Véu, obtido também mediunicamente pelo pastor protestante Reverendo Valley Owen, ou seja, essa pessoa, esse médium, era um sacerdote protestante e era médium, não é? Porque hoje em dia há preconceitos? Não deveria existir. Seguindo, ele tornou-se célebre no assunto, pois que o espírito da genitora do próprio médium narra ao filho, em comunicações periódicas, as mesmas construções fluídicas do mundo espiritual, isto é, jardins, estradas pitorescas, habitações, cidades, etc. Semelhante médium é certamente insuspeito, visto que, como protestante, seriam bem outras as ideias que alimentaria quanto à vida espiritual. Tais comunicações, em sua maioria, datam do ano de 1913. Convém deliciarmos ainda com
com nossas almas com alguns pequenos trechos de tão interessante livro. Diz lá: pode-se agora fazer-me o favor de descrever sua casa, paisagens, etc? Pergunta o reverendo ao espírito de sua mãe. E ela responde: é a terra aperfeiçoada. Certo o que chamais quarta dimensão, até certo ponto existe aqui, mas não podemos descrevê-la claramente. Nós temos montes, rios, belas flores, muitas casas. Tudo foi preparado pelos que nos precederam. Trabalhamos atualmente, por nossa vez, construindo e regulando tudo para que, ainda durante algum tempo, tem que continuar a sua luta na terra. Quando eles vierem, encontrarão tudo pronto e preparado para recebê-los. O tecido e a cor do nosso vestuário tomam a sua qualidade do estado espiritual e do caráter de quem o usa. O nosso ambiente é parte de nós mesmos, e a luz é um importante componente do nosso ambiente. Entretanto, é de poderosa aplicação debaixo de certas condições, como poderemos ver naqueles salões. Não temiam de ser demolidas as edificações para aproveitar-se depois o material em nova construção. Seria ele aproveitado no prédio em pé. O tempo não tem ação de espécie alguma sobre as nossas edificações, ou seja, as casas lá não se apodrecem, não estragam. Você reforma a casa com ela mesmo em pé. Elas não se desfazem nem se arruinam. Sua durabilidade depende apenas da vontade dos donos, e quando eles quiserem, o edifício ficará em pé, podendo ser alterado ou modificado consoante os seus desejos. Porque essas esferas são espirituais e não materiais. E o livro todo assim prossegue, em revelações belas e simples, lógicas e edificantes, o que confirma o noticiário de muitos médiuns que também chegam a verificar tais realidades do mundo invisível durante os seus desdobramentos em espírito. Isso está em Ivone do Amaral Pereira, livro de 1987, nas páginas 17 e 18. Seguindo, portanto, com esses três autores citados, a médium Ivone do Amaral Pereira conseguiu nos convencer da realidade das colônias espirituais, ou construções diversas do mundo espiritual. Sim, ela, com as provas apresentadas, venceu o nosso achismo. A nosso ver, o que ela apresenta vem judiciosamente corroborar muitas coisas relacionadas ao tema citadas nas obras inspiradas pelo espírito de André Luiz, que ultimamente têm sido questionadas por vários companheiros que talvez não tenham atentado pelo que Leon Denis, Ernesto Bozano, Jorge Vale Owen apresentam em suas respectivas obras, conforme exposto nos apontamentos de Ivone. Depois de apresentar alguns trechos da obra de Ivone, iremos ver se na codificação poderemos encontrar, entre aspas, espaço para defender essa ideia. Meus amigos, por que refutam tantas pessoas todo esse conteúdo? Por que será? Esperam elas um céu como o céu do passado, com nuvenzinhas onde as pessoas ficam tocando harpa? Isso seria muito chato, não é verdade? Deixo aqui meu e-mail para que possamos trocar ideias e convido a todos a deixarem seus comentários na área aqui específica do YouTube. Um grande abraço e até breve.